Olá, futuro funcionário público, seja bem-vindo mais uma vez ao Aprenda a Calcular, o seu canal de concursos aqui no YouTube. Muito obrigado a todo mundo que compartilha e curte o canal aí, tá certo? Vocês estão me ajudando muito, pessoal, a divulgar o meu trabalho. E hoje a gente vai estar com a aula aí de valoração focada no concurso do INSS, tá certo? Então, aqui vocês vão ter bem tranquilinho uma aula rápida para vocês saberem mostrar quando uma proposição vai ser verdadeiro ou quando vai ser falso. Quando a gente fala valorar em relação ao raciocínio lógico, pessoal, é simplesmente isso. Dizer se uma proposição é verdadeira ou é falsa, tá? É muito simples mesmo, tá? Por exemplo, o sol é amarelo, tá certo? Então isso é uma proposição, porque é uma sentença declarativa e nesse caso, pelo senso comum, todo mundo sabe que isso é verdadeiro. Então o fato de dizer que é verdadeiro, a gente está valorando a proposição. É basicamente isso, pessoal, é bem simples mesmo, tá bom? Basta a gente ter o conhecimento técnico que muito dificilmente a gente vai errar uma questão dessa no concurso, tá bom? Então, muito bem, federal. Olha aí, vamos lá. A gente vai ter o seguinte, ó, valoração das proposições. Como eu falei para vocês, consiste em dizer se uma sentença vai ser verdadeira ou falsa. A gente sabe que para uma sentença, ela ser uma proposição, ela só pode assumir esses dois valores de acordo com o princípio do terceiro excluído, perfeito? Proposição simples. O que é uma proposição simples? É uma proposição que tem apenas uma sentença, tá certo? Declarativa. Por exemplo, só tem uma informação. Como eu falei para vocês, o sol é amarelo, tá certo? Então, notem que aqui só tem uma informação. Então, aqui é uma sentença simples. A partir do momento que eu coloco um conectivo, e aí eu boto outra proposição, aí eu tenho uma sentença composta, tá bom? Então, ó, o sol é amarelo e a lua é branca, perfeito? Então, pessoal, ó, agora eu estou com a proposição composta, porque eu tenho duas sentenças aqui, tá certo? Então é isso, gente. A partir desse momento, ó, tem esse conectivo aqui, tá? Simples só tenho uma proposição. Composta tenho duas proposições, onde eu posso dizer se é verdadeiro ou falso, tá certo? Então a gente vai dar uma treinada disso em alguns exercícios, ó. Determine se as proposições abaixo são verdadeiras ou falsas. Então, futuro funcionário público, ó, é só ter atenção. Ana foi ao cinema. Depende de você conhecer a Ana, tá certo? Então aí você vai poder dizer se é verdadeiro ou falso. A Ana que eu conheço, ela foi ao cinema. Então para mim, ó, vai ser verdadeiro. Mas aí você pode pensar, ai professor, isso está muito solto. É fato isso, tá? Por isso que eles colocam coisas do senso comum ou eles dão um texto, tá? Falando a respeito de alguma coisa para vocês se basearem naquela realidade. Como por exemplo aqui, ó. Isso aqui é senso comum. Todo peixe voa. Isso é verdadeiro ou falso? Ora, baseando no senso comum, a gente sabe que é falso, tá certo? Então aqui não tem para onde correr, a gente sabe que é falso. Paulo viu quem chegou, aí vai depender do contexto. O Paulo, que eu conheço, ele realmente viu quem chegou, então vai ser verdadeiro. Paulo vai estudar? Aqui não é proposição, porque sentença aqui, ó, que você tem aí a interjeiçãozinha. Então, isso aqui não vai ser uma proposição, nem exclamativas, nem interrogativas, tá certo? Essas sentenças exclamativas e interrogativas não são proposição. X mais Y é positivo. Também não é proposição. Por quê? Você não sabe nem quem é X nem quem é Y. Isso aqui é o que a gente chama de sentença aberta. E as sentenças abertas, elas não são proposições. Perfeito? 2 mais 3 igual a 7. É uma proposição, sim, que eu estou declarando algo. E aqui, no caso, é falso. Ok? Muito bem, futuro funcionário público. Vamos para o próximo exercício. Nota que a aula é bem rapidinha, tá? A próxima aula eu vou botar a tabela verdade aí, que isso aqui é a base para vocês entenderem a tabela verdade depois. Determine se as proposições abaixo são simples ou compostas. Então, ó, a frase dentro dessas aspas é uma mentira. Aqui ela tanto é verdadeira como é falsa. A gente chama isso de contradição, tá? Contradição não são proposições. É um dos princípios aí, o princípio da não contradição, para ter uma proposição, tá ok? Então, isso aqui não é proposição. Perfeito? 10 é menor do que 7 e 2 é maior do que 1. Perfeito, ó. Tenho duas proposições aqui. 10 é menor que 7, 2 é maior que 1, tá? Aqui o conectivo, então aqui é composta, tá? Como vai você? Não é proposição, sentença interrogativa.
Maria é muito talentosa. Depende da Maria que você conhece, tá? Então é uma proposição, no meu caso a que eu conheço ela é talentosa, tá? A gente diz que é verdadeira, mas é uma proposição. Como só tem uma sentença, ó, a gente diz que ela é simples. Certo? Proposição simples. Existe vida em outros planetas do universo e em estrelas. Então eu tenho duas proposições, tá certo? Então aqui ela vai ser o quê? Composta. Tá certo? Então, ó, tem um conectivo, é composto, tá? Lembrando que os conectivos são e, ou, se, então e se, somente se. O e é dado aqui, ó, pelo chapéuzinho, o ou, chapéu para baixo, se então, ó, seta e se somente se, seta biindicadora, tá certo? Então esses são os símbolos que vocês vão aprender mais na próxima aula, como trabalhar. Aqui tá tranquilo, não é só dizer se é verdadeiro ou falso. Percebam que eu preciso de um contexto para dizer se é verdadeiro ou falso. Tem que ser proposição, e ser proposição dizer dizer se pode ser verdadeiro ou falso, né? Eu posso atribuir um desses dois valores, tá bom? Desde que não seja nem exclamativa, nem interrogativa e nem seja uma sentença aberta, tá certo? Onde eu não posso identificar o sujeito, ok? A princípio parece um pouquinho enrolado, gente, mas é só uma questão de vocês trabalharem isso, que eu garanto que 2, 3 estudos a respeito do assunto vocês já estão dominando a matéria. Futuro funcionário público, vamos lá, para mais um exercíciozinho só para treinar. Qual a valoração de cada proposição das sentenças abaixo? Pelé fez mais de 1000 gols, verdadeiro. E foi considerado o melhor jogador de futebol do mundo, verdadeiro. Então, notem, ó, duas proposições, cada uma delas sendo verdadeira, tá? Então, aqui a gente já deu o valor de cada uma dessas proposições, tá certo? A gente vai ver depois, ó, que quando for e, digamos que eu quero saber se a sentença toda é verdadeira. Porque não é porque uma parte é verdadeira que ela toda vai ser verdadeira, não. A gente tem que tomar cuidado com isso. Então, quem vai indicar se é verdadeiro ou não vai ser o conectivo. Por isso que eu falo para vocês, tomem cuidado com o conectivo. Então, aqui eu não tenho e, não é? Então, o que acontece aí? O e vai ser verdadeiro quando todas as sentenças forem verdadeiras, todas as proposições. Nesse caso, essa sentença ela é toda verdadeira, tá certo? Porque a primeira proposição é verdade, a segunda também. A gente vai ver isso melhor na próxima aula. Xuxa teve uma filha, verdadeiro. E um filho, falso, tá certo? Isso aí é baseado no senso comum. Raquel joga futebol ou vôlei. Aí vai depender do contexto ou se você conhece Raquel. No caso aqui eu conheço, realmente ela joga futebol e vôlei. Então aqui é verdadeiro e verdadeiro, tá bom? Muito bem, pessoal. Então era isso que eu queria mostrar aí para vocês, tá certo? Como eu falei, uma aula rápida, só para vocês terem uma noção. Fazendo aqui um resumão da aula de hoje, tá? A gente viu aí que as proposições... elas podem ser simples, quando não tem conectivo, composta, quando tem conectivo, tá certo? A gente viu que pode ser valorada cada uma das proposições e os valores que elas recebem é verdadeiro ou falso. Se a proposição tiver interrogação, exclamação ou for sem sujeito, isso não é uma proposição, não posso atribuir valor. E proposições são verdadeiras e falsas ao mesmo tempo, também proposições não, nas sentenças também não serão proposições, tá certo? Se puder receber verdadeiro e falso ao mesmo tempo, isso não vai ser uma proposição. Então, o que é uma proposição? Aquilo que eu posso dizer se é verdadeiro ou falso, tá ok? Muito bem, Federal. Então, vamos lá. Gostaria de agradecer a todos aí por mais essa aula, você que assistiu. Puder dar uma compartilhada aí, tá certo? Para que eu possa chegar a mais pessoas com o meu trabalho. Agradeço aí vocês que ficaram até agora com o vídeo. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu!